O tal do Delgatti, que é aquele hacker de Araraquara, ele agora veio com tudo, né, e está disposto, diferente do Mauro Cid, que estava jogando ali, né, para tentar não se ferrar sozinho, ele está com a faca nos dentes, está com sangue nos olhos para mostrar, para falar a verdade, para mostrar como que ele foi contratado. Inicialmente, pelo que eu acompanhei, ele foi contratado pela Carla Zambelli, sempre Carla Zambelli, né? Essa desvairada, essa louca, né? Essa figura abjeta da nossa política. Não me entenda mal, não me confunda com machismo, né? Mas não tem como deixar de criticá-la, de atacá-la, no meu caso. E assim, eu vou até compartilhar a tela da matéria aqui do G1 com vocês sobre isso. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela. Fala aí, Luquinhas. Em quem que o Bolsonaro foi confiar? Em quem que o Bolsonaro foi confiar? Foi confiar Carlos no hacker de Araraquara. Puta que pariu. O YouTube não desmonetiza desse. Enfim. O cara sem noção, desprovido de inteligência como ele e a Carla Zambelli dá nisso. Delgatti reafirmou à PF, Polícia Federal, acusações feitas em CPI, a CPMI do 8 de janeiro de ontem e hoje, e apresentou indícios de provas, diz defesa. Hacker prestou novo depoimento à Polícia Federal após ter feito novas ações à CPI dos atos golpistas. Segundo advogado, o material apresentado permitirá que PF confirme falas. E aí vou deixar para vocês aqui no post fixado essas matérias. São muitas provas. Ele fala que teve um áudio e uma conversa com a assessora da Carla Zambelli sobre possíveis pagamentos por serviços prestados ao governo e a descrição da sala do Ministério da Defesa, onde teria se reunido com técnicos da pasta para elaborar um relatório técnico sobre as urnas eletrônicas usadas em 2022. Abre aspas. Ele reiterou que foi dito ontem na CPMI exatamente o que ele disse ontem. Tudo o que os senhores ouviram ontem, o Walter hoje repetiu para a autoria policial, disse Moreira, que é o advogado dele, o Ariovaldo Moreira. Então, senhores, é gravíssimo. Tem mais essa, além dessa questão das joias, tem essa agora do hacker de Araraquara. Ele fala aí claramente que ele foi contratado para ajudar a burlar as urnas eletrônicas, para, de certa maneira, agir de forma golpista, antidemocrática. Porque essa galera odeia a democracia, odeia perder, sobretudo como foi o caso nas urnas nas últimas eleições. Não é? Agora eu vou ser conspiracionista aqui. Bolsonaro tinha tanta certeza assim que ele ia ganhar mesmo? Se ele tinha tanta certeza que ele ia ganhar, já que ele perdeu, será que ele vai entregar quem garantiu a vitória dele? Será que existia um pessoal que ia garantir a vitória dele? Será? Pois é. Eu acho que ele fez do jeito tão tosco que ou ele é burro, que eu acredito que ele não seja, assim, né? Burro, né? Ele é. Eu acho que ele é burro, ele não é. Ele é inocente, mas ele é burro. Ele é um empreendedor, ele tem uma startup de política familiar. Ele é malandro, ele ganha dinheiro, sem dúvida, ele é malandro pra caramba, mas ele é meio tonto mesmo. Ele é meio burro mesmo. Ele e os filhos. Caramba, cara, será que esse cara tava garantindo mesmo que ele ia sair, ele ia conseguir ganhar do Lula, beleza? E ele fez tudo assim, tudo tão às claras, jogou todas as cartas em certos personagens que não parecia a Carla Zambelli. Quem confia na Carla Zambelli? Se eu fosse o Bolsonaro, eu não confiaria nela. Ela estava com a Sarah Winter lá, um tempo atrás, com os peitos de fora lá, fazendo um protesto... Com fêmea. Depois ambas foram para a extrema-direita. Que não é fêmea. Ambos foram para... E vai se confiar numa mulher dessa? O Bolsonaro, eu não sei, eu tô viajando nas ideias aqui. O Bolsonaro ia colocar o Felipe de Orleans Bragança para ser vice dele. Príncipe. Se você lembra. Príncipe herdeiro. O príncipe... Vocês lembram por que eles não colocaram ele de vice? Vocês lembram? Por causa do caso homossexual que ele teve? De que ele fazia isso. Casos homossexuais que ele teve. Uhum. Ou, enfim, coisas que
coisas que ele fazia por baixo dos panos, o Bolsonaro deixou de ter o cara de vice por causa disso. E colocou o general Mourão, que tinha a possibilidade de dar um golpe nele, que ele sabe que o Mourão é mais polido do que ele, inclusive. Esse sim não é burro, esse não. O Bolsonaro é. Então, assim, eu acho que, eu não sei. Eu acho que o Bolsonaro tava crendo muito que ele ia ganhar e eu não sei quem que estava garantindo que ele ia ganhar. Não faço ideia. Talvez o Carlos Zambelli, o Carluxo, Lavinho, o Eduardo, o entorragem dele, né? O entorno dele, golpista, corrupto e salafrário, né? E assim, se o Bolsonaro for para cadeia, eu acho que o entorno dele também, quem não rodou ainda tem que rodar, inclusive a própria Carla Zambelli. Estão falando que talvez ela pode servir como um bode expiatório, né, que ela perca o mandato, muito por conta dessa tramóia aí com o Delgatti, né, que perca mesmo, mas não adianta só perder, tem que ficar inelegível e ficar comprovado aí outros crimes que vá para a cadeia também, que pague, inclusive na justiça. Né, os próprios filhos do Bolsonaro, o próprio o Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é o que mais representa o pai, né, nas picaretagens, que também paguem. Renan Bolsonaro também, se tiver contas a pagar, né, que vá, que se ferrem. A gente tem que ficar em cima dessa galera. Como eu falei no começo, eles são os nossos verdadeiros inimigos. Não é? Inclusive, parênteses, o Bolsonaro, infelizmente, esteve aqui em Goiânia, minha cidade, para receber título de cidadão goiano de 2 deputados ridículos. Aqui, o Gustavo Gayer, que você deve conhecer, deputado federal, infelizmente deputado federal aqui para o Goiás, e o Fred Rodrigues, se não me engano, deputado estadual. Já debati com ambos na Bandeirantes aqui local, são muito fracos, muito fraquinhos. Mas que infelizmente surfaram essa onda bolsonarista extremista e estão aí na política, ocupando cargos e dando, vejam só, título de cidadão goiano para esse ex-presidente corrupto. E assim, não sei se vocês viram, é um escárnio. Ele chegou aí em uma joalheria daqui de Goiânia para receber um presente da empresária, um pingente banhado a ouro. Gente, é um escárnio, né? O cara tá praticamente fazendo piada com a justiça. É ridículo, é um absurdo um negócio desse. Ele até comentou ali em tom jocoso e irônico, falando, você já me deu problema, hein? É um picareta, né, gente? Passou da hora de ir pra cadeia. E assim, é como a gente comentou, não é se é que ele vai ser preso, é quando vai ser preso. Porque ele vai em cana, puxa o que custar. Ele tem que ser penalizado, porque ele cometeu inúmeros crimes. Né? E se for só para essa questão das joias, que seja. Indo para a cadeia, indo em cana e pegando uns aninhos, que assim será. E a gente tem o dever moral de cobrar isso, cobrar a penalização, mas também derrotar, na sequência, o bolsonarismo e a extrema-direita. Não adianta só a gente tirar o Bolsonaro, digamos assim, do jogo político. A gente tem que derrotar os seus sucessores, porque provavelmente vai ser o Tarcísio, o candidato em 2026. Né? Então a gente tem que, de alguma maneira, continuar em cima, vigilante, né, atuante contra o que eles representam e, pelo menos eleitoralmente, se unir. O campo progressista tem que se unir. Né? Que você acha sobre isso, Bernardo, e depois Nicolas, para finalizar? Então, quando o Nicolas diz que o Bolsonaro tinha, de certa forma, alguma certeza que ia ganhar, tinha gente para garantir isso, a gente já sabe que tinha. A Polícia Rodoviária Federal lá no Nordeste. Né? Isso já está começando a ser apurado. Exatamente, justamente onde Lula tinha mais votos. Então é isso. E eu gosto muito de uma análise que o Jones Manuel fez, Paulo Henrique, que ele diz o seguinte: se o Bolsonaro tivesse implementado aquele pacote eleitoreiro dele um ano antes, se ele tivesse se atentado mais à questão do trabalhador, se ele tivesse percorrido um pouco menos o caminho ao neoliberalismo, ele estaria reeleito. Né? Ou o que acontece na Itália hoje com a Giorgia Meloni, olha o que está acontecendo na França com a Marine Le Pen. Né? A Marine Le Pen, que está se apropriando das questões dos direitos dos trabalhadores que estão precarizados pelo governo. Ela reaça com o pai.
E ela tenta ser um pouquinho mais moderada que o pai. Não, desculpe cortar. Pode falar, Nicolas. Não, desculpe, eu não é que tive uma interrupção aqui sem querer, mas foi uma amiga minha que falou aqui do lado aqui sem querer. Tranquilo. Complementei, Bernardo. Então, é isso. Temos que agradecer que o Bolsonaro cometeu essa série de erros, né, que não só o levaram a essa situação jurídica que ele está hoje, mas também a situação política. A destruição poderia ser ainda maior. Sim. Não que ele não tenha feito, né, na cultura. Imagina, o Teatro Glauber Rocha, aqui no Rio de Janeiro, ele foi entregue a um grupo evangélico, um bem público, pelo amor de Deus, nada entregue para fins religiosos. Então a destruição da cultura e nenhum problema com os evangélicos, sabe? Mas claro. O Estado é laico. O Estado é laico. Inclusive, o trabalhismo ele tem essa matriz cristã, né? Sim. Mas o Estado é laico. Essas duas coisas não podem se misturar. O Brizola era cristão. Sim. O próprio filho católico e tal. Sim. E o Brizola falava muito também da questão da religião no Rio de Janeiro. Quando o garotinho começou a misturar, né, quando a Rosinha, a própria Benedita, que é uma figura de muito respeito, começou a trazer aquela história do pastor Everaldo e tal, ele falava que isso daria problema. E olha como o Rio está hoje, né? Tem a questão do voto neopentecostal. Mais uma vez, imagina, meu avô ele é pastor evangélico. E é uma religião, assim, que tem alguns aspectos bastante interessantes de se abordar na própria questão social mesmo. Embora esteja sendo usada agora essa história de teologia da prosperidade, que é um outro caminho, só que misturar com política não dá. E se entregar um bem público para uma igreja, como é que você faz isso? Fez isso na saúde, fez isso na educação, né? Vendeu usina de xisto por metade do valor para estrangeiro. Então, a gente tem que agradecer, porque a destruição poderia ter sido até maior do que isso. Sim. Se não fôssemos vigilantes, se não derrotássemos nas urnas, como aconteceu nas últimas eleições, nossa, imagina o Bolsonaro reeleito. O Brasil não aguentaria mais 4 anos dele.